E aí galera, vamos falar de festa? Hoje a gente tem um tema bem bacana para falar com vocês sobre convite. Qual que é o convite ideal para sua festa? Qual que é o valor de um convite bacana que realmente traz algo diferente para o seu evento? É um assunto muito polêmico, né? Quanto vale, quanto custa, qual a empresa ideal, como pegar essa referência. E hoje a gente está com um casal extraordinário, diferenciado e que vem fazendo um barulho positivo no Tatuapé, entregando projetos lindos. E a gente vai falar com ele hoje, que é o Ale e a Ju da Feito à Mão, uma empresa que realmente está fazendo toda a diferença e eu acho que é a empresa mais cotada na região, tá bom? Então hoje ele vai falar um pouquinho sobre todo esse conceito, como que se faz um convite. Eu queria que eles falassem também um pouquinho da história deles, de onde nasceu, como surgiu, de onde vieram, onde era o escritório deles, que aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da Feito à Mão, tá bom? Vamos lá? Ale, e aí, meu irmão? Tudo bem? Prazer, Fabio. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Vamos Falar de Festa. A Ju, uma queridíssima amiga nossa aí, que estamos há quanto tempo, Ju, já de parceria? Foi desde 2019, né? Antes 19? Da pandemia, né? A gente começou na época do lançamento da casa, que a gente abriu a casa novamente. A gente já fazia alguns projetos para vocês, através de os clientes nos procurarem ou por indicação das assessoras, mas foi mais fortalecido quando a gente fez a inauguração do anexo da Casa Fernandes. Foi quando a gente fez a reinauguração da casa, abrindo o anexo, que a gente tinha um comércio do lado. Exatamente. Fechou para abrir o anexo da casa. E aí a gente fez aquela festa que acho que hoje eu tava lembrando como é aquela personagem? Com a asa? Malévola. Que inclusive eu acho que vocês usaram alguma coisa parecida na festa da Duda, não foi? Teve um personagem. A gente, pegando um gancho da que a Ju falou aqui, a gente já está com você há um bom tempo. A gente já está numa estrada aí e eu posso me considerar um amigo. Eu costumo dizer que a gente faz amigos e não faz clientes nessa jornada. E graças a Deus, 20 anos de empresa, a gente fez muitos amigos. Então eu posso me considerar um amigo seu. Então a gente tem várias histórias, desde a inauguração, né, que foi da fonte, lá o convite, aí você já me jogou a primeira bomba. Se vocês são bons mesmo, quero que você faça um convite diferente. E a gente colocou realidade aumentada no convite, você lembra? Tinha um vídeo que passava de vocês. Tinha colocava o celular e aparecia o vídeo Sami Day, né? O Sami Day não. Fazia o Sami Day, fazia um vídeo e falou assim, cara, não vem com coisa comum aqui, então... Ali foi talvez uma das primeiras chaves que a gente fez essa migração da sala antiga para o nosso estúdio novo no Tatuapé, que já tinha Você falou assim, cara, me traz alguma coisa diferente. Então ali já foi o primeiro start. E claro, a festa da minha filha há 2 anos atrás foi um marco. A gente lançou tintas especiais, a gente lançou um projeto de Sorriso no Escuro. Então a gente está sempre com você em projetos arrojados. Bacana. Ale, como você falou, a festa da Duda, ela foi inspirada naquele dia da reinauguração. Porque quando teve o desfile, que entrou a Malévola, aí ela até falava que ela queria uma festa em tons de preto. E ela, mas como fazer uma festa preta sem ser fúnebre? E quando ela viu a Malévola, a mãe já sei, o tema vai ser Malévola, e aí ela já visualizou a escada, a projeção e tudo aquilo. Aí foi muito bacana. Não, foi bem legal. Você sabe que a gente estava batendo um papo agora contando da onde vocês vieram, lá do Jardim Avelino. E eu acho que a gente já bateu muito papo junto. A gente já foi convidado para a Riviera. Ela já me levou para a Riviera, cara. A gente foi para a Riviera São Lourenço, na casa dessa família humilde. E realmente a gente se tornou grandes amigos, pessoas que eu respeito demais, de postura, família, profissionalismo. A gente adora vocês mesmo como pessoas. Como trabalho, o mercado está dizendo que vocês realmente são diferenciados. Mas eu queria
ouvir uma coisa que eu ainda não ouvi de vocês, a gente começou a falar agora. Como que surgiu a Feito à Mão, Ale? Da onde veio? Da onde vocês vieram? Como vocês começaram? Que eu acho que é um negócio bem bacana, que a gente... o projeto em si do Vamos Falar de Festa, ele está amadurecendo cada vez mais e a nossa ideia também amadurecendo. E a gente entendeu que a galera também que está assistindo a gente não é só os nossos clientes, tem a galera do ramo, profissional, gente de fora, de São Paulo, que tem interesse em saber como monta uma empresa de fotofilmagem, como vocês começaram, de onde vieram, se foi difícil, quantas vezes vocês pensaram em desistir. E eu nunca falei com vocês sobre isso, eu não conheço a história da Ju, né? E do Ale. Conta pra nós um pouquinho, Ale. Eu sou formado em publicidade, propaganda, marketing, né? E sempre tive o desejo de ser cartunista. Olha a loucura. Cartunista. Eu, quando entrei na faculdade, eu queria ser cartunista do Maurício de Souza. Queria fazer quadrinhos, eu queria desenhar, essa era a minha praia. Então, esse ano eu completei 50 anos, então eu já sou um designer bem antigo. Então, não tinha ainda a parte de web designer, computador, era tudo na mão, na prancheta. Então, daí começou a vir já a ideia, né, de fazer tudo na mão. Então, as coisas vão passando, eu tive uma outra empresa, uma outra indústria de adesivos, papelaria, material, conheci um pouco da atmosfera do que é o material, o que é papel. E em um certo momento me veio a necessidade de uma emergência, que no caso foi o irmão da Juliana. Ele ficou na mão com uma gráfica que ia fazer o convite para ele, e de última hora, assim, faltando acho que um mês ou 20 dias para o casamento. Era 45 dias, né? Perto disso, ele falou assim: Ale, a gráfica não vai me entregar, eles me deixaram na mão, não tenho o que fazer, eu sei que você gosta de desenhar, você faz caricatura, você é um cara, você é um artista aí, você precisa me virar e pra você. Cara, eu tenho meu ramo gráfico, mas não tem nada a ver com isso. Não, você precisa me dar um jeito. E eu sei que ali foi a sementinha. A gente eu fiz um projeto assim, meio que de última hora, poderia ter trazido, né? Mas eu vou mandar pra você, depois o Fábio mostra aqui pra você como é que era. Show. A gente quebrou um galho. Você desenhou o convite? Na mão uma caricatura lá pra ele do casal, fiz como se fosse uns noivinhos, desenhei, fiz um negócio, naquela coisa de fazer no computador bem simples, de dobrar 2 vezes. O cara, no papel verde. Você imprimiu, dobrou. E dobrei, colei, colocamos no saquinho, tá aqui seu convite, uma semana, e assim nasceu a Feito à Mão Convites. De uma maneira meio sem querer, de uma maneira onde fui ajudar alguém que ficou na mão naquele momento, e aquela foi a primeira sementinha. Aí um outro amigo viu, um outro amigo olhou, aí eu fiz do Renato, eu fiz do Alexandre, eu fiz da Rita, e aquilo foi indo, e falei assim, opa, peraí, que pode ter um negócio aí. E a gente a vida vai te desenhando coisas, e eu falei assim, poxa, é um negócio que eu gosto também. Não deu certo ser caricaturista do Maurício de Souza, não deu certo fazer quadrinhos, mas, poxa, tô gostando disso, de ver as pessoas felizes, realizar o sonho das pessoas. Acho que eu me encontrei aqui. Então, ali nasceu a empresa, cara. E a gente veio 20 anos nessa batalha. Você já tinha um escritório, alguma empresa aberta? Eu tinha uma outra empresa de etiquetas adesivas, um ramo que era totalmente diferente, uma empresa familiar também, naquele momento com meu irmão, etiquetas, rótulos. Então, dentro dessa empresa, lá na Moca ainda, eu construí uma sala comercial, onde eu atendia os noivos, eu fazia tudo. Eu atendia, eu recepcionava, eu desenhava, eu cortava, eu colava, eu empacotava, eu dobrava, punha na caixa e entregava. Tudo. Então, eu devia chamar Alexandre Convites, né? E aí, isso foi indo, e foi dando certo, e eu abri uma serigrafia, e outra serigrafia, e acabamento, e montagem. A empresa foi nascendo, Deus foi abençoando, foi colocando o caminho, vai por aqui, e até porque, até no nosso bate-papo aqui, né, falando com você, a gente se emociona em algum momento, porque em toda essa trajetória, a gente sabe que esse mercado nosso é desafiador você construir relações verdadeiras. Sim. E eu estou há 20 anos só construindo relações verdadeiras, inclusive com os meus concorrentes. Então a gente é respeitado no mercado, eu conheço os meus concorrentes, as pessoas nos conhecem, sabem verdadeiramente quem nós somos. Até você abriu falando sobre isso, sabendo da nossa índole, da minha e da Juliana. E há 7 anos atrás, eu a roubei de uma multinacional. A Ju não era, não, então você abriu a empresa
Você estava tocando um negócio, começou, Sozinho. em algum momento você tirou a Ju. Isso. Você quer contar a sua parte? Eu sequestrei ela de uma multinacional. Você ficou quanto tempo antes de chamar a Ju? 12 anos, sozinho. Fazendo convite. Fazendo convite. Lógico. A partir dos 5 anos da empresa, ela já tinha uma estrutura maior, a gente já estava numa sala comercial legal no Jardim Avelino, mas a Juliana, eu queria ela comigo. Eu costumo dizer assim, que eu sou um cara, você me conhece, eu sou um cara mega sonhador, eu sonho, eu planejo, a gente já falou muito sonho junto, né, de planejar projetos. as coisas, mas eu sou pouco executor, né, às vezes eu sou meio medroso. E eu costumo dizer que essa fase da empresa, essa fase da feito à mão, eu devo a Juliana. Quando ela veio para mim com essa energia de multinacional, ela é uma engenheira formada, trabalhava numa multinacional, vai contar a história dela aqui, ela trouxe esse punch, sabe, de empresa grande. Não, peraí, eu vou ir com você, mas então a gente vai agora decolar de verdade. Então, aí eu sequestrei ela da multinacional, né, Ju? E aí, Ju? Você estava numa empresa, numa multinacional. Exato. Aí o doido do seu marido resolveu montar uma empresa e achou que você tinha que sair da multinacional para ajudar ele. Na verdade, tem uma história um pouco antes disso, né? Porque eu trabalhava lá, trabalhei por 15 anos e meio dentro dessa empresa, entrei como estagiária, né? E estava como gerente de Customer Service, que fazia atendimento ao cliente. Então eu sempre tive muita facilidade de comunicação, de relacionamento e tudo mais. E as crianças eram pequenas, eu trabalhava em Guararema, né, longe de São Paulo, eu viajava todos os dias, voltava, trabalhava na área de logística, então eu viajava também para fora de São Paulo e me tornei muito ausente, tipo, como mãe, né, como esposa até, focada só no meu trabalho. E aí, nesse processo veio o Vitor, que era o menorzinho, ele nasceu com algumas questões de alergias que comprometiam muito a saúde dele. O seu menino mais novo. O mais novo. Mais novo. Exato. E aí começou essa necessidade de eu ter mais tempo e cuidado com a minha família. E aí foi quando a Ale falava, vem trabalhar comigo, vamos juntar nossas forças, né? Eu preciso de você, eu não consigo mais ir sozinho, daqui eu não consigo mais avançar. E eu sempre tive... E você estabilizada, estava numa empresa, Exato, com uma carreira. Eu estava muito bem na empresa, tinha proposta de sucessão, de crescimento lá dentro e eu limitava porque eu sabia que se eu fosse dar esse passo, eu ia me tornar ainda mais ausente dentro da minha casa. Porque uma multinacional, ela te proporciona muito financeiramente, mas ela te suga muito também, né, de tempo, de tudo mais. Mas daí chegou essa questão que envolveu família, filhos, e aí eu não tinha outra decisão a não ser isso. Eu comecei a sentir uma carga de culpa e tudo mais, um processo até meio depressivo, e aí eu falei pra ele, tá bom, vamos lá. Só que nesse primeiro momento eu ajudava ele paralelamente e fui tentar trabalhar com o meu pai, que tinha uma empresa sólida da família também. Você se dividiu entre o Ale e seu pai, duas eu empresas. dava um suporte pra ele, mas estava muito mais com o meu pai. Fiquei quase 1 ano e meio lá. Aí chegou uma hora que não deu certo, eu falei, não é minha praia, trabalhar com serralheria, com ferro, eu não gosto disso, não tem nada a ver comigo. E aí ele me sequestrou de verdade, e aí em 2017 eu fui trabalhar com ele. Foi duro, hein, Fabinho? Você viu, hein? Foi difícil, ela não acreditava, hein? Tudo é muito difícil, você sair de uma... Né, eu acho que todo empreendedor, quando começa, enfim, cada um tem uma história, mas você sair de uma multinacional com uma carreira, estabilidade, né, estabilidade com perspectiva de crescimento, e aí trabalhar com o esposo, que também é um desafio trabalhar em família. É bacana, continua, Ju. E aí, quando eu fui pra lá, eu fui ainda com uma mentalidade muito, tipo, eu executava tarefas, eu era engenheira, então mexia muito com planilha, com números, com dados e tal. E foi lá, falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou pegar as planilhas, eu vou ajustar tudo, eu vou olhar os números, os dados, a parte do financeiro, tararara. Só que eu falei, tipo, eu vou botar processo numa empresa de uma pessoa só? Não tem como. Sim. Né? O que eu vou fazer aqui? Aí ele falou pra mim, ou você assume como dona, não trouxe você pra cá pra você ficar atrás de uma planilha e me falando o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Eu te trouxe pra você assumir o negócio, pra você ser minha parceira. Eu falei, mas eu não entendo nada de papel. Eu não sei como vender um convite, eu não sei como fazer nada. Ele falou, mas você entende de pessoas. Você é excelente comunicadora, você é excelente em construir relacionamento. E primeiro você se vende, depois você vende o produto. Sim. E aí ele me jogou numa fogueira, a gente fazia muito atendimento de sábado, comecei com alguns durante a semana.
E aí eu ia atender o cliente e ficava indo atrás dele. Como que é isso? Como que é aquilo? Aí eu falava, ai gente, ó, desculpa, tal, não sei o que, eu tô começando agora. Mas antes de tudo, no atendimento eu já tinha ficado amiga do casal ou dos pais da debutante, já tinha construído e eu deixava o atendimento mais leve, mesmo que eu não sabia ainda o que eu tava vendendo ao certo. Então eu já tinha meio que passado uma segurança pra pessoa sobre quem eu era. E aí foi isso, aí de sábado ele me largava sozinha, aí eu ficava ligando pra ele no telefone, Ale, como calcula isso, como calcula aquilo. Ele literalmente me meteu na fogueira, só que eu sempre tive muita facilidade de pegar as coisas, de aprender, até pela questão do raciocínio, né, que a minha formação em engenharia me trouxe e tudo mais. E aí eu fui pegando gosto daquilo, de ver assim, a questão do realizar sonhos. Eu vi a grande diferença da minha outra profissão que eu tinha, que era algo bem frio, tal, era entrega de resultado, meta, número, tal, não sei o quê. E ali eu não tava para fazer isso, eu tava para realizar o sonho do meu cliente. O meu resultado era atingido quando eu conseguia me conectar com o sonho da outra pessoa, né? A passar essa emoção, viver essa emoção no atendimento, porque não é uma venda fria. Eu falo para todo mundo, eu não tô aqui te vendendo uma camiseta, que se você não gostar, você devolve e troca. Eu tenho uma única oportunidade de te surpreender, que é quando seu convite estiver pronto. Se o convite estiver ruim, errado e feio, não tem o que fazer. É jogar fora e ter que fazer tudo de novo. Aí, né? Em cima da hora, só se existir um outro Alê pra salvar, faltando 45 dias pra festa, ele fazer... Exatamente. Senão não tem jeito. O contrato é certo ou não? Certíssimo, e certíssimo. Aí eu me apaixonei pelo trabalho, pelo propósito do que a gente vendia, que é realizar sonho das pessoas. E foi indo. Aí até que teve um dia, eu nunca vou esquecer, teve um pai de uma debutante e ele falou pra mim assim, quantos anos você trabalha na área de vendas? E fazia meses que eu tava lá. Aí ele falou, cara, você é uma excelente vendedora, tal, porque você primeiro ganhou a gente, primeiro você criou uma conexão, tal. Aí eu falei, olha, eu tô há meses trabalhando com isso, porque a minha área era engenharia, tal. Falei, só que eu gosto de pessoas. E eu acho que é isso que faz a diferença quando você faz atendimento e você faz a venda. É você se conectar com a pessoa, é você gostar daquilo que você faz, ter prazer naquilo que você faz. E aí a venda é consequência. Na verdade, isso eu sou muito comercial, né? Eu na empresa, eu contratei gerente de todos os departamentos, mas o comercial sempre está na minha mão, não largo ele. E a venda em si, ela tem muito isso da conquista pessoal. Antes de você vender o produto, você tem que se vender, a pessoa confiar em você, se sentir segura, etc. Exato. No nosso segmento, ainda mais, porque é diferente, como você falou, vender uma camiseta, vender um carro e tal. Você se conecta com um sonho de uma pessoa que vai casar, que sonha isso desde os 13, 14, 15, 18 anos de idade, está sonhando em casar. Então é uma conexão muito grande e você faz isso com maestria. Muito louco vocês contarem a história de vocês, porque você vê, nós somos amigos, a gente já passou final de semana juntos, né? Viajamos lá para Riviera. Eu não conhecia essa história e desde sempre, para mim, a Feito à Mão é a Ju. Muito louco isso. Eu acho que a maioria das pessoas, a Feito à Mão é a Ju. O Ale que me perdoe, mas como a gente enxerga isso? Para mim, vou concluir, para mim, a Ju montou a Feito à Mão, em algum momento o Ale entrou no projeto, de tão linha de frente e comercial que ela é. Eu vou dizer para você uma coisa que eu fico realizado com essa sua frase, porque a minha estratégia foi exatamente essa. Quando eu a convidei para vir com a Feito à Mão, eu falei assim, construir ela de uma maneira que ela seja o rosto da minha empresa. Que não te disse, eu sou um cara, um sonhador, tal, planejador, mas pouco executor. E eu não tenho nem metade, não sei nem terço da performance que é a Juliana. Sim. Então, se a Juliana ela passou pela empresa 200 fornecedores ou colaboradores em um mês, ela vai lembrar o nome de 200 pessoas. E ela vai receber essa pessoa pelo nome. Sim. E se eu falar 4 pessoas, amanhã eu já esqueci. Então, cada um no seu lugar. E eu percebi que o relacionamento, o network e a forma de fazer negócio no ano de festa, isso era muito importante. Eu falei, Ju, tem tudo a ver com você. Você não tem nada de engenheira. Você é uma pessoa pronta para o mercado de eventos. E quando ela veio, eu vim com essa estratégia.
Hoje até as assessoras vão lá, a gente tem muita assessora comum, os amigos, os parceiros, todo mundo tem essa percepção e eu falo assim, cara, eu penso comigo, você fez certo, você deu a tacada certa e a estratégia funcionou. Hoje eu não tenho nenhum problema, até no último evento eu falei assim, gente, eu quero que vocês aplaudam essas meninas, porque não é o meu momento no palco, depois eu volto para contar a minha história. Esse momento é delas, porque eu falei no começo, se essa trajetória, eu trato a empresa hoje como uma startup de 4 anos, mas ela já tem 20. Só que esses 4 anos para cá, toda essa excelência que a gente construiu, vem muito da Juliana, dessa força dela, dessa maneira dela tocar o negócio. Então, para mim, quando você falou isso, eu falei, pô, então eu tô objetivo atingido com sucesso. Objetivo atingido com sucesso. É muito bacana isso. A Ju realmente tem esse feeling do comercial, essa maestria da comunicação. Eu sempre vi a Feito à Mão com a Ju. Em algum momento, eu não sei por qual motivo, me conectaram contigo, que era... Eu não lembro se foi a Ju, se foi alguém. Falou, não, fala com a Lê e tal. Pra mim, o Ale era o cara que, no primeiro momento que eu bati um papo com você, muito inteligente. O Ale é inteligente pra caramba. Muito. O cara tem uma visão, ele tem assim uma percepção do negócio. Criar texto, o cara é um fenômeno no que faz. Só que a linha de frente é a Ju. Então, pra mim, a Ju pegou o cara, um monstro de inteligência, de criação, e falou, pô, vamos somar junto. E é o contrário. Mas bacana que a sua estratégia deu certo. A Ju, né, tem essa conquista do mercado, todo mundo respeita demais, a Ju da Feito à Mão, né? Muito louco isso. E é legal a galera de casa, né, que assiste a gente aí, entender que o projeto, digamos que não veio nem do Ale, né? É um projeto familiar aí que em algum momento o Ale começou, em algum momento a Ju entrou e cresceu muito o projeto, e a soma dos dois tem dado esse resultado que todo mundo sabe, né? No Tatuapé, pelo menos na região, quando se fala de convite, existem outras empresas, a gente conhece outras empresas, mas os meus clientes, as assessoras da região, nós mesmos como referência, que já trabalhamos com outras empresas, cara, é feito à mão, não tem segredo, é feito à mão. Quer um negócio bacana? É feito à mão. Aí eu queria agora, antes de falar sobre o trabalho, que eu acho que é bacana a gente falar sobre os convites, criações e tal, essa história de vocês começaram do nada, depois trouxe a Ju, porra, trouxe a esposa pra trabalhar com você, cara. Só por Deus, trouxe a esposa pra trabalhar com você, cara. Só por Deus. Então, também tem um outro empresário que também trouxe a esposa. Tem um empresário aí de viver aí que trouxe a esposa pra trabalhar. Onde está o conflito? Porque tem. Trabalhar entre família é complicado. Aí duas perguntas eu queria fazer pra vocês. Até de repente para eu saber o que eu faço. Como que eu vou trabalhar a minha vida pessoal aqui? Quantas vezes vocês já pensaram em desistir? E como que é a relação marido e mulher dentro da empresa? Eu vou responder a primeira, você responde a segunda, tá? Eu como um bom capricorniano, eu já sabia até que eu ia passar isso quando eu convidei a Juliana. E eu relutei muito a convidá-la, relutei muito. Porque como você estava numa multinacional, a Mars, que faz M&M's, Twix, um baita do salário, estabilidade e tal. E eu falei, se eu convidar, cara, eu vou ter que segurar o B.O. Porque a gente vai estar tudo nessa cestinha, nossos ovos vão estar todos aqui. E eu sabia que isso ia acontecer, porque capricorniano, metódico, eu tenho tudo organizado, as coisas funcionam, a qualidade do produto. E aí eu vou ver uma virginiana, um furacão no negócio. Eu falei assim, bom, mas eu sabia de tudo isso. E quando eu resolvi convidá-la, assim, eu vou ter que ter toda a calma, paciência, administrar essas turbulências, essas guerras, tudo. E eu posso dizer para você, Fábio, que tudo isso que nós passamos, o que não está sendo fácil, ela vai contar um pouco da parte dela. No fundo, todas essas, não vou falar discussões, porque a gente é um casal muito respeitoso, a gente tem algumas divergências, como a gente tem com amigos, com pessoas, só nos fortaleceu. E hoje, a gente tem 20 anos de história, 8 anos juntos na empresa, eu posso dizer que a gente está mais próximo, mais junto de Deus, mais junto da família, mais junto dos fornecedores, porque eu ensino algo para ela, da minha parte, organizacional, de tudo, e ela me ensina muito como é ser pessoa, como é ser uma pessoa melhor. Calma, Lili.
não é assim, não é tudo do seu jeito. E eu tento ajudar ela de alguma maneira. Então, todos os conflitos, que foram muitos, vou dizer pra você, trabalhar junto, tem. não é fácil. Quem falar que não tem, tá mentindo. É, mentira. Só que a gente soube aproveitar cada um deles. Sim. E tipo, hoje a gente não vai se falar, mas passava 2 dias, a gente fala assim, deixa eu te contar uma história, desculpa, eu não entendi o que você falou. E a gente foi se entendendo e hoje a gente é muito, mas muito mais forte. Isso O capricorniano tem dificuldade de assumir que errou. Nossa. Muito. Ele não quer assumir que errou. Não. E, assim, Ele pode até fazer do jeito que você falou, mas ele não falou, pô, eu Você viu fiz que eu falei errado. só um pouquinho que eu aceitei, né? Porque capricorniano é difícil, mas ela me mostrou o que eu precisava. Então hoje eu me curvo e falo assim, cara, Ju, perdoa, você tem razão, é verdade. Então ela me ensina muito, É. ela me ensina muito. Então, pra mim foi muito legal. Assim, eu acho que você falou sobre como a gente gerencia os conflitos, né, tudo. É uma parte mais difícil, porque ele é capricorniano e eu sou virginiana. Nenhum dos dois tem um temperamento tranquilo, né? E como ele falou, eu fui forjada, vamos dizer, numa multinacional a gerar resultado, a entregar. Então estou tentando controlar isso, aquele perfil trator, de que quando algo não está do jeito que eu quero, eu vou e faço, e aí eu passo por cima, e aí eu faço do meu jeito, e eu assumo tudo, e puxo tudo pra mim, né? E isso é complicado, principalmente quando você está trabalhando com o seu marido, que às vezes você vai passar por cima e é por cima dele, né? Então eu tive que amadurecer muito também. Como eu também já tinha essa questão de lá de trás, do histórico, de que dentro de uma empresa multinacional eles trabalham muito o seu comportamento, de mudar o seu comportamento para que você faça plano de carreira, para que você cresça, para ser um líder, para ser um gestor, eu tinha mais essa facilidade. Então, eu comecei a mudar alguns comportamentos meus, e isso envolveu questões que às vezes é dolorida de você ver, de você enxergar, né? A questão até espiritual, porque quando você começa a evoluir espiritualmente, você tem mais domínio próprio para poder lidar com as dificuldades. Sim. E isso não é fácil, até hoje, né? A gente tem isso, então eu sou mais explosiva, então eu quero que a coisa aconteça, que aconteça rápido. Ele tem mais o tempo dele de pensar, de analisar com calma, de tomar a decisão, e aí eu já quero algo mais rápido. Eu sou mais impulsiva, eu sou mais atirada para as coisas, ele é mais cauteloso. Então a gente está tendo que a todo momento entender um ao outro. Sim. E isso gera conflito, não tem Sim. como. Né? A gente já chegou a ter momentos que vocês falaram, já pensaram em desistir? Várias vezes. Várias vezes. Não dá certo, eu já falei, não dá certo, isso acaba atrapalhando o nosso relacionamento, vai pra casa, revala nos filhos, as crianças percebem tudo, tem dia que é muito difícil você ter essa diferença. Saiu da empresa, vira a chave e agora a gente é marido e mulher. É muito difícil. Quando às vezes você tem uma briga mais forte lá dentro, né, você vai com a cara fechada, tudo, tal, não sei o quê, e a gente vai se moldando dia a dia, mas eu tenho uma coisa que eu acho que valida isso, porque quando tem amor por trás, é Sim. muito mais fácil de você ressignificar e de você pensar de uma forma diferente e falar, não, eu vou tentar mais uma vez, porque não é só o tempo, não é só nada, a gente tem o amor por trás, e aí o amor te exige você ter respeito, a você ter a questão, da humildade, de você pedir desculpa. Pra mim é muito difícil também pedir desculpa, não é só ele. Eu sou geniosa também. Pra pedir desculpa pra mim é às vezes assim, tá bom, desculpa. Eu peço ainda com a cara fechada. Mas eu tô trabalhando nisso. Mas eu acho que essa é um negócio que eu sempre falo sobre isso. Aí você falou sobre estar junto, o amor, tem que ter amor. Eu acho que é uma soma de um monte de coisa, né? O amor, lógico, sempre em primeiro lugar. Um outro fator é a questão a maturidade. a maturidade. Não dá para pôr um casalzinho jovem Não ia segurar. que ainda está se formando mentalmente, que tô com 30, não. O cara ainda está se formando, os projetos internos na cabeça da pessoa, e aquela discussão, aquela briga, posicionamento, onde eu tenho que estar, como eu tenho que ser como marido, como pai. Exato. Então a maturidade também fala muito alto.
né? A gente vê que vocês são seres humanos muito maduros. E tem uma outra questão que eu trabalho com a minha esposa. E às vezes quando tem problema, que tem, todo casal tem, às vezes você desabafa com alguém que você ama, né? Ou que conhece o casal, enfim. E aí eu já ouvi algumas vezes, falar assim, cara, eu falei pra você, ou, trabalhar junto não dá certo. Eu não concordo com essa frase. Porque, cara, pra mim é o seguinte, trabalhar junto com a esposa significa ficar muito tempo junto. Então quer dizer que eu não posso ficar muito tempo junto com a minha esposa? Que vai dar problema? Então isso não é um casal bacana. Sim. Então quer dizer que para eu me dar bem com a minha esposa, eu tenho que ficar pouco tempo com ela? Isso não é um casal bacana. É verdade. Então que existe sim uma adaptação quando você vai trabalhar junto, porque você vai adaptar aquela rotina que não existia, que é ficar mais tempo junto, discutir mais assuntos juntos, mas que seja por um período e um amadurecimento dos dois, e que isso é a prova de que vocês são realmente um bom casal ou não. Ficar muito tempo junto com a sua esposa não dá certo, então para mim não dá certo o casamento. Com certeza. Como assim? Essa história de mas trabalhar junto dá problema. Não. Isso daí, se realmente der problema e vocês não conseguirem resolver, é a prova de que vocês não dão certo juntos. Verdade. Eu concordo plenamente. Muito louco. Totalmente. Trabalhar junto não dá certo. Pra mim, isso vou falar novamente. Trabalhar junto não dá certo, pra mim isso é a prova de que eu não posso ficar perto da pessoa que eu amo, senão dá problema. Então esse casal não tá legal. Então sim, a minha esposa veio trabalhar há pouco tempo comigo, e sim, processo de adaptação, que nem aqui, vocês no caso são sócios da empresa, trabalham junto. Sim. Eu tenho a empresa há 12 anos, ela veio para cá, saiu do banco, então tem uma adaptação dela, porque eu não estou mais construindo um projeto, ele já está andando muito bem, obrigado, está em fase de crescimento a pera. Então ela teve que se adaptar a isso. Então é uma adaptação, né, do marido, entre aspas, chefe, que não é, que ela é minha esposa, também é dona da minha empresa, enfim. Mas é uma adaptação, mas que seja por um período curto. Porque se isso persistir, é a prova de que esse casal não pode ficar junto. Exato. É muito louco isso. É muito bom, né? Para mim, eu não tinha ouvido ainda essa história, mas para mim se resume no que eu já sentia de vocês. Um casal extraordinário, um casal de respeito, que é o que você falou, que vocês se respeitam muito, mas eu acho que vocês, sem querer, vocês já mostram isso para as pessoas, o nível de respeito um pelo outro e pelo próximo. Que nem se falou, se dá bem até com os concorrentes e tal. É isso que eu sempre vi da Ju e do Alê. Sim. Um casalzão top, para não falar outra coisa. Exato. Casalzão fera, avião, batalhador, trabalhador, guerreiro, pessoas do bem, de família, né? Fala muito de Deus. Não tem como, para mim isso é o resultado do que todo mundo está vendo. O sucesso dá feito à mão. É uma empresa que só cresce, eu acho que dificuldade tem, altos e baixos todo mundo tem, mas o mercado enxerga vocês como eu enxergo, que é uma empresa diferenciada, que é uma entrega com carinho, com amor e com muito profissionalismo. Sim. Aí eu, mudando agora de assunto, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre, que eu acho que é o ponto principal aí do nosso bate-papo, sobre convite. Eu até abri o podcast falando assim, qual é a importância, né? Quanto custa, o quanto isso representa numa festa. Aí eu queria que vocês falassem isso para mim. Como vocês enxergam o convite? Uma festa, vou resumir, talvez para a galera entender. Para mim a festa é um todo, né? É uma construção de vários detalhes, de riqueza de detalhe, que te dá a perfeição de um evento bacana. Um evento bem bacana, né? É a soma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou num restaurante, de vez em quando, um restaurante muito bom. Aí minha esposa questiona, fala, não é sempre porque é um restaurante caro. Mas onde está esse valor agregado? Aí eu brinquei com ela, falei, você quer ver por que a gente está pagando 50% a mais nesse prato, nesse restaurante? Aí eu tenho mania de estralar a coluna, né? Eu estralo a coluna aqui assim, desse jeito, aparece um garçom aqui do meu lado. Pois não, quero ser atendido e tal. Então assim, o atendimento do garçom, a recepção, a climatização do ambiente, a luz,
a temperatura da comida, né, a temperatura da bebida. E o evento, para mim, a perfeição de um evento é essa riqueza de detalhe. É do buffet, é da fotofilmagem, é do convite. Então, para mim, o evento, ele ser um evento bacana, diferenciado, é a soma de tudo isso. Mas vocês são os profissionais do convite. Quanto vocês acham que impacta num evento bacana, entregue, um convite? Por que a pessoa hoje tem que gastar com um convite? O que isso significa? O convite da feito à mão em si. Quer falar você primeiro, Paulo? Você deu um gancho aí no final, bem legal, gastar, né? Eu costumo, e às vezes eu falo com algumas mesas de negociação, se você está gastando em alguma coisa, nem compre. Invista naquilo que você quer. Então, se você está investir em algo que você tem muito desejo, que você quer verdadeiramente, você está investindo certo. Eu vou gastar naquele buffetzinho, eu fui lá no Fábio, fiz um investimento lá um pouco mais alto. Eu vou pegar um que é um pouquinho mais baixo, eu vou gastar naquele lá que é um pouquinho mais baixo. Então ele está gastando errado. Ele não está contratando nem o que ele quer e está gastando o que ele não quer. Então, a gente, em todos esses anos, eu costumo dizer que o meu produto, que é a conviteria, a gente chama de papelaria fina, nem chama mais de um convite convencional, talvez seja o item do mercado de festa social, no meu caso, que é o mais importante. Ele é o start inicial de aquilo tudo. É ali que vai nascer, onde o convidado vai se preparar, qual a roupa que ele vai comprar, de que forma que ele vai se portar no evento, a expectativa que vai criar no convidado, poxa, o buffet que eu vou é legal, que presente que eu vou comprar, poxa, um convite como esse, eu preciso, né, comprar um presente mais legal. Mas mais do que isso, ali naquele papel, toda aquela construção que a gente investiu para aquela debutante ou para aquela noiva, todo aquele sonho envolvido, o mais importante para mim é o que ele vai representar. Então, às vezes a gente faz algumas brincadeiras lá, você recebe lá, por exemplo, estou mandando para você aí, Fabinho, vê aí o convite da minha festa. Aí você mesmo assim, você está recebendo ali, olhando de cabeça para baixo, tá aí o meu convite da minha festa. Você vai falar assim, legal, Lê, bacana, vai ser agora, né, mês que vem? Show, vou lá, tô com você, viu? Beijo, obrigado, cara, valeu, tchau, tchau, a gente se vê. Esse é um convite digital. Agora você entrega um convite com papel especial, com uma impressão especial, feito com todo carinho. Hoje a Feito à Mão conta com um time de 5 designers. Ninguém vê os meus bastidores. Todo mundo acha que é a Ju que recebe, a Ju que atende, a Ju que desenha, a Ju que cria. A gente investe em tudo isso, assim como você investe nos seus bastidores aqui no buffet. Então passa por uma designer capacitada, que estudou por aquilo, que vai criar um monograma. Enfim, eu trabalho só com os principais fornecedores de papel. Tudo isso está ali envolvido. Então, o que eu vou entregar para aquele contratante ali, não é o que ele vai gastar. É o que ele investiu no sonho daquela menina. De tudo que ele planejou. Eu estou falando por mim que eu fui pai de debutante há 2 anos. E você recebe tantos sonhos aqui, tantas pessoas, tantas famílias que às vezes investem, guardam dinheiro para aquilo, né? Não é a dimensão da festa. Eu costumo dizer, as pessoas falam assim, não sei se talvez você vai me perguntar em algum momento, qual que é o convite perfeito, qual é o convite mais legal? Não tem o convite mais legal. Tem um convite que representa você, que fala por você, que diz por você. Então a gente também construiu um espaço lá super legal, uma sala para noiva, né? Você foi lá nos visitar, foi um prazer fazer o seu convite. Uma sala para debutante, uma área especial, com cheirinho também, com café, com bolinho. A gente preparou tudo aquilo porque a gente sabe que ali não está comprando um papel. Eu não vendo papel. Meu produto é de extrema responsabilidade, eu vendo o sonho das pessoas que vão lá para iniciar tudo aquilo. Então, para passar para a Ju, só para mim concluir, o meu convite é o pontapé inicial de toda essa avalanche de fornecedores que envolve o evento social. O buffet, a decoração, a fotofilmagem, tudo aquilo que envolve aquela marca, aquele chute inicial que ela contratou comigo, vai perdurar durante todo o evento. Então eu costumo dizer que o meu produto, às vezes fica 6, 7, 8 meses com o convidado. Então é de suma importância você se preocupar de que forma que você vai entregar ao seu convidado o evento que você tanto sonhou. Então não gaste o convite, invista naquele convite que você sempre sonhou. Então a papelaria fina para mim eu trato assim, com extrema responsabilidade. Você falou 2 coisas, você está falando isso, está soando isso na minha cabeça e eu achei extraordinário e óbvio faz muito sentido.
O convite é a construção das primeiras expectativas do evento que a pessoa está sendo convidada. Exatamente. Isso aí. E de outra forma, você não falou dessa forma, as segundas, aí eu vou falar do meu jeito. O convite bem elaborado é quase que uma intimidação para o cara aumentar o presente que ele ia comprar. Não sou inteligente. Cara, mas é uma verdade. Eu não tinha pensado nisso. Sim. Você manda um convitinho de papel de pão, tá bom na festa. Se o cara recebe um puta de um convite, o cara fala, meu, não dá pra comprar um negocinho de 100 reais. Não tenho roupa nem pra ir nessa festa. Não tenho nem roupa pra ir. Comprar uma roupa legal, preciso me vestir bem. Então é bem colocado, assim, eu não tinha pensado nisso. O convite é a construção da primeira expectativa que ele tem do seu evento. Exato. Nós temos uma frase lá, que é o propósito da minha empresa. Depois eu vou passar pra Ju, que eu já falei bastante. Nosso propósito é criar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. Então, eu não quero fazer mais um convite, porque mais um convite tem um monte de gente boa. Eu quero sim ver como o mercado está trabalhando, quais são os meus concorrentes leais e entregar um novo, Sim. entregar uma coisa maior, melhor, com mais qualidade. É ali que eu estou crescendo. É assim que eu trato a Feito à Mão. A gente trata ela como uma empresa, uma startup de 4 anos que vem dia após dia criando, emocionando e surpreendendo as pessoas. E é assim que a gente vai chegar ali. As pessoas pegarem o convite, até eu falo, a gente fez uma gravaçãozinha com as meninas do acabamento lá, e elas já compraram essa ideia. A menina que faz o lacinho na minha montagem, que cola o convite, tipo, o que é mais legal na sua empresa? Cara, ver a emoção das pessoas. A debutante pegar a caixa e abrir a caixa e chorar. Uma mãe que batalhou para ter e investiu naquilo e abrir a caixa e pegar assim, nossa, é o sonho. Ali começa tudo, Fábio. Então, se eu não cuidar do meu produto como start inicial para todos os nossos fornecedores, porque a gente tem amigo em todos os setores, né? Personagem, doce, enfim, né? Foto-filmagem. Se eu não trato com essa responsabilidade, meu produto vai ser mais um. Sim. Então, você falou tudo, é isso. Eu quero ser o convite, não mais um convite. E aí, Ju? Você falou sobre a questão de investimento, né? E isso é uma coisa que eu contesto às vezes muitas clientes quando chegam lá, mas não quero gastar, tipo, tudo isso num convite. Se você for pegar um convite, um ticket médio hoje, ele representa mais ou menos do padrão das festas que a gente faz, em torno de 2 a 3% do valor da festa. Aí eu falo assim, gente... Muito pouco. O que é 2 a 3%? Porque a gente sabe mais ou menos o padrão das festas que a gente faz hoje, né? Considerando os nossos parceiros, as principais casas que a gente tá. Aí eu falo, é que quando a pessoa olha o número, ela fala assim, 3 mil reais, 4 mil reais, tipo, dentro disso. Mas quando você soma o total que você investe no evento, você pega esses 4 mil, ele representa às vezes 3 a 5% do valor total da festa. Aí eu falo, se você não está disposto a fazer 3 a 5%, 2 a 5%, ou às vezes até 10% do investimento total no convite, que é a principal porta de entrada do seu convidado, é onde você vai criar a conexão com ele, é onde você vai passar a primeira impressão do seu evento, do que vale, entendeu? Aonde que está o valor ali? E uma das coisas que a gente tem trabalhado nisso e focando muito internamente é até essa questão assim. Se a pessoa não tem esse valor, tipo, também ela não é um cliente que a gente tá que eu gostaria de ter, você entende? Porque a gente ouve todos os dias, o convite todo mundo joga fora. Mas e a flor da decoração, não vai pro lixo? O vestido que usa durante 40 minutos, ela não vai ter mais. Se você for ter esse pensamento... E da festa ele não vai levar nada também. Ele vai vir curtir aquele momento. Você não leva nada. E vai embora e não vai lembrar. Só que cada coisa tem o seu papel fundamental para fazer um todo. E eu falo assim, a primeira materialização da sua festa é através do convite. Todo o resto você só vai ter no dia. O vestido, a decoração, a foto e filmagem, o DJ, tudo que faz é só no dia da festa. Muitas vezes a pessoa vai ficar 3 meses na expectativa da festa olhando o convite. Exatamente. Eu falo para o seu convidado, o que ele vai ter mais contato durante mais tempo é o convite. Todas as vezes que ele olhar para aquele convite, ele vai lembrar, nossa, tá chegando aquela festa, meu Deus, a festa tá chegando. Então, às vezes eu falo assim que
você precisa valorizar sim a forma, porque a forma como você valoriza o seu convidado é através do convite que ele está recebendo, né? E é como ele vai valorizar a sua festa, se ele vai querer ir na sua festa ou não. A gente fala de debutante, às vezes elas têm 2, 3 festas no mesmo dia, porque tá todo mundo fazendo. Com certeza ela vai optar em qual, se ela tem 2 festas. Sim. Pelo que ela viu ali pelo convite. Não, essa festa essa aqui, vai se o convite ser, é desse essa jeito, vai ser bacana. Imagina como vai ser. Né? Então, é um investimento que não é alto perto do todo. Óbvio que a gente já fez festas que o convite custava R$400. Mas só que também o padrão dessa festa era muito mais alto. E aí a representatividade se manteve nos 2%, convite, se manteve lá nos 2%. Se mantém ali também dentro Sim. do que faz. É muito louco isso que você falou, a Flora joga fora. Né? Eu acho que mesmo a festa em si, porque os convidados não vão levar o salão embora. Exato. Ele pagou R$20 mil na locação só do espaço. Muito louco isso, né? Por 6 horas, 7 horas, 8 horas máximo de festa. Tudo se resume. Muito legal, eu tô olhando pela ótica agora de vocês. Tudo se resume na construção, um investimento para construir um sentimento, né? Uma memória perfeita para aquele momento. Os nossos clientes hoje investem bem numa festa, porque a gente, né, é considerado um dos melhores buffets hoje, então ela investe bem, não é só pela festa em si, só por aquelas 6, 7, 8 horas de festa. Ela quer que fique gravado e marcado para a vida inteira como uma das melhores festas. Exato. Para ela, é uma festa individual, é a dela. E o convite também faz parte disso. Né? A construção de como ela foi convidada, como ela foi avisada daquilo com um simples papel de pão ou num belo do material, igual eu vi, né? Tava falando com a Ju, de uma cliente, ela mandou o vídeo do convite. Pelo amor de Deus, eu nunca vi aquele convite, é lindo demais. Eu quero ver ele, se Deus quiser ela vai fechar com vocês, eu quero ver ele nas minhas mãos, é lindo demais. É muito louco isso, olhar pela percepção do outro. Eu tô com esse convite na minha cabeça, eu só vi um vídeo dele, eu falei com a Ju, acho que ontem. Eu tô há 2 dias com um convite na minha cabeça por vídeo. Você vê a percepção de valor agregado num produto. Sabe quantas pessoas vão estar envolvidas nesse projeto? Muita gente. Quase 20 profissionais. Para sair criação, convite. Texto, cor, madeira, impressão, madeira, plástico, impressão, corte, laser, laminação. E o valor em si, eu gosto muito de falar de valor, e eu falo pro meu cliente, eu acho que serve isso para vocês também. Às vezes ela vem orçar uma festa comigo e tá R$80 mil. É uma média lá, R$80 mil, ok. Aí ela fala, pô, mas o outro tá 60. Eu falo, olha, de verdade, se lá realmente não é algo que te brilhou os olhos, se você tá brigando comigo é porque você já me escolheu. A questão é só preço. E de verdade, se fosse R$40 mil lá, não 50, 60, R$40 mil ainda assim é muito dinheiro para não ser a festa da vida. Exatamente. Assim de vocês. Então você fala em R$4 mil, aí o concorrente está R$2 mil. Mas pelo amor de Deus, você vai gastar R$2 mil para um convite simples? Para mim é muito dinheiro. R$4 mil para um convite que vai ficar gravado, que com vídeo eu já fiquei louco pelo convite. R$4 mil é barato. R$2 mil é muito caro para algo simples. Eu falo pro meu cliente, olha, se você não puder investir agora, você vai fazer uma festa, não, eu estou buscando um negócio simples de verdade. Hoje uma festa simples dá muito o que falar. As pessoas vão falar mal, já falam, né? Sempre tem lá um espírito contrário, né? Que a gente fala, que fala mal da festa, que reclama, que o salgado veio frio, que isso e aquilo. Então assim, invista numa festa de qualidade, porque se não for de qualidade, se não puder fazer agora, o meu conselho é que você vai viajar. Porque uma festa de qualidade fica gravado para a vida. Agora uma festa, só mais uma festa, 30 mil, 40 mil é muito dinheiro para uma festa normal. Exatamente. Que seja a festa da vida. Assim se você investe. O convite é a mesma coisa. Talvez o convite, quando as pessoas têm muito essa percepção do convite, mas vai jogar fora. E vocês vão falando e eu vou amadurecendo a ideia também, porque eu não trabalho com convite. A minha mãe antigamente tinha todos os convites guardados na gaveta.
Hoje não tem nenhum. Recebe um convite e quando chega, guarda até a festa, depois joga fora. Mas a memória, ninguém consegue jogar fora. O sentimento que ela construiu quando ela recebeu, ninguém vai jogar fora. Nós tivemos uma consultoria lá, uma empresa que fez um trabalho pra gente, a Kelly inclusive. E ela deixou uma frase lá pra mim um dia, tá falando, você tem que falar isso pra alguns clientes de vocês. O que é feito? Por que é o convite? Para convidar. Convite é para convidar, não é para guardar, não é lembrancinha. Não é lembrancinha. Não é uma caixa dos quadrinhos. Convite é para convidar. Então tenha excelência no convite. Qual a importância dentro da sua festa? Invista no seu convite. E eu vou além, não é porque, então afeito à mão, você só quer vender convites miraculosos, gigantescos. Não. A gente fez um convite há uns 8 anos atrás, talvez seja um dos convites mais simples que a gente já fez. Eles casaram do Gran Hotel de Campos do Jordão, eles gastaram acima de $500 mil numa festa delas, sem brincadeira. Acho que não tem mais. Mas a noiva quis um convite super simples. Ela trouxe um Strasbourg, um Swarovski que eu comprei, que é da minha família, representa a minha família. Eu quero um convite dobrado, como se fosse uma folha de sulfite dobrada 2 vezes. Eu vou pôr esse Swarovski, que era com essa letra e quero essa frase no lado direito. Talvez algumas místicas da noiva, um casal, uma família muito bem. Tinha aquarela, uma família muito bem de posse, não é nenhum problema. Mas talvez tenha sido, Fábio, um dos convites mais simples que a Feitoman desenvolveu. Mas com uma arte muito bem Mas foi elaborada. tão incrível, tinha tanta história ali, tinha tanta importância, foi criado com carinho da mesma maneira que o convite ficou imponente. É um convite super simples, está no meu catálogo até hoje. Então, tudo isso que você falou faz sentido. Então, o que você está falando sobre história, compor aquilo, valorizar, construir, pense nisso, né? Construa isso tudo. Nós estamos lá para isso. Eu costumo dizer que nós não temos vendedoras, nós temos consultoras. Sim. Meu papel ali é de consultoria, de te direcionar para fazer uma coisa elegante. Por exemplo, a minha responsabilidade, eu coloco lá no meu convite, Casa Fernandes, Espaço Fernandes. Aí chega o convite, vai chegar o convite para você aqui, né? O cliente, ou de alguma maneira vai chegar, você vai dizer, caramba, olha esse convite aqui. Poxa, não está de acordo, não está do tamanho da minha casa, não está do tamanho do que eu invisto aqui. Pode ter certeza, cada vez que chega um convite da Feitoman para você assim, cara, esse contrato aqui foi com a Feitoman. Você fala assim, porra, esse convite. Sim. Então eu também tenho que ter essa responsabilidade no meu produto. Não só para com o meu cliente, dele sair dali insatisfeito, mas para com o mercado, né? Que você até fala bastante sobre isso. Eu tenho que ter cuidado e responsabilidade com o mercado, com as marcas, com as brands que envolvem a minha também. Eu tenho que tomar esse cuidado. Então, isso é muito importante. Quando a gente recebe um material, a gente tem essa preocupação. Às vezes o cliente apresenta, vende um parceiro nosso, a gente fica mais tranquilo. Sei que vai vir qualidade. E às vezes ela nem fala de onde é, quando a gente põe a mão no material, isso aqui é feito à mão. Assim como outros fornecedores. Quando chega, esse é fornecedor tal. E é importante hoje o público da nossa região que busca o nível de festa que a minha empresa e a sua entrega hoje, tem essa consciência da soma dos bons fornecedores. Porque um mau fornecedor estraga a festa. A festa está perfeita, está tudo bacana. Aí ela acreditou num valor mais baixo de uma empresa de convite. O que acontece? Ela se frustra. Frustrou ali, frustra toda a festa. Traz toda essa energia para a entrega da festa. Então isso é muito louco. A soma e a construção de um time bacana é a maior possibilidade de uma entrega bacana, de um evento bacana. E uma das coisas que eu falo pro pessoal, tipo, de convite, que tem que tomar cuidado, é que hoje na internet você tem muita coisa. Sim. Né? Você tem Elo7, Mercado Livre, a gente diz também, com a pandemia, muitas pessoas foram fazer curso porque ficou sem trabalhar. E aí você tem curso online de como você fazer o convite. Existe o Canva, hoje que o Canva tornou muita gente designer. E na verdade é uma arte tudo padrão, tudo igual. A gente trabalha com vetores, com banco de imagens, tudo personalizado e tal. E aí a gente já teve vários casos de clientes que fizeram uma cotação com a gente. Ah não, o valor tá muito alto, não tá dentro do que eu quero investir. Foram fazer convites, que achou na internet. E quando chega o convite, a pessoa volta pra nós e fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. O convite não tem nada a ver com a minha festa. Qual a chance de dar certo? Porque uma foto você vende tudo hoje. Você pode montar do jeito que você quer. Você não tem noção do tamanho,
quanto é aquele convite na sua mão. Porque às vezes o cara dá um zoom, dá um close, parece um convite grande, quando Sim. ele chega é um convite pequeno, Sim. que nada tem a ver com a festa. Fabinho, Então, eu sou um cara que trago muitas frases comigo. Eu tenho uma frase sua comigo que você me disse uma vez. Tem? Que você Pô, e a falou assim próxima pra mim. pergunta é sobre frase. Você falou pra mim um dia assim, acho que foi no dia que você estava na praia, um dia que a gente se viu, você falou assim, admire os seus concorrentes, respeite os seus concorrentes. Eu sei que você tem muitos amigos concorrentes, Sim. amigos leais, que vocês trocam ideias, e essa frase está comigo, eu tenho várias frases. Tem uma frase de uma amiga minha que falou assim, cara, tu é preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Sou uma pessoa preguiçosa que procura otimizar minhas coisas. Eu vou buscar minhas coisas dessa maneira. E essa frase que você falou está sempre comigo. E eu passei a, cara, observar meu concorrente. Então, quando a gente fala de produto, qualidade, é legal olhar quem está com a régua no alto. Assim, opa, esse cara vai me puxar para cima. Sim. Esse cara vai melhorar o mercado. Eu vou melhorar, eu vou junto com ele nessa melhora do mercado. Nós vamos junto caminhar junto. E o mercado precisa disso. Não é só uma, Não, tem não muita é. gente boa. Não é só a Casa Fernandes, muitos. Então essa frase, não sei se é a frase, essa frase é sua que você me disse, assim, Ale, observe os seus concorrentes, respeite eles. Sim. Isso é muito É importante. melhor ter eles perto do que distante e em Exato. conflito, né? Falando em frase, Ale, se a gente... Você é um cara criativo. Bate pronto e tal, não sei se funciona agora. Mas se a gente fosse colocar uma frase, se pudesse colocar uma frase em todos os convites que você faz, você tivesse que colocar uma frase pro mundo ler essa sua frase, qual seria a frase da sua vida? Cara, eu tenho um... Eu creio que é diferente, eu sou um cara de frases, mas... Você é de frase. Tranquilo, você pode pensar, mas eu sei que você tem umas frases bacanas, você é um cara visionário, você enxerga longe, você enxerga a energia do ambiente. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Eu vou deixar uma frase aqui que para mim é muito importante. Seja extremamente verdadeiro em qualquer ambiente que você esteja. Isso para mim eu levo para a vida. Então, eu posso estar no ambiente mais inóspito, ou eu não conhecer ninguém, não é do meu habitat, nunca convivi com aquelas pessoas. Eu vou me portar da mesma maneira em qualquer lugar. E a segunda frase que eu falo é: faça um amigo em todo lugar que você esteja. Talvez seja por isso que a gente está numa trajetória de 20 anos e a gente vem com o nosso carrinho de amigos cada vez mais cheio. Então, eu sempre vou me portar da melhor maneira possível, em qualquer lugar. E a principal frase: em todo lugar que você vá, faça pelo menos um amigo. É isso que eu estou conseguindo fazer. Muito bom. Meu, tô feliz que eu tô conversando com um casal que eu admiro, que eu gosto demais da conta, que eu respeito o trabalho de vocês. Eu espero muito que a galera que assistiu esse bate-papo conseguiu entender um pouquinho mais da Feito à Mão, do trabalho de vocês, da importância de um projeto bacana. A gente tem uma visão de vida e de mercado muito parecida. A gente está buscando um cliente que realmente busca algo diferente, busca algo de qualidade. E os que não tiverem agora, a gente indica os nossos concorrentes ou outras pessoas para fazer, que a gente sabe que esse cara um dia vai vir com a gente, e quando a gente entregar a primeira vez, esse cara nunca mais vai buscar outro fornecedor. Então eu estou muito feliz de ter batido um papo com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse projeto do Vamos muito Falar legal. de Festa. Adoramos a ideia. E que venham vários outros, se Deus quiser. Sim, A gente com vai certeza. um dia visitar lá gravando, porque eu já fui lá. E eu queria dizer para a galera que hoje me assiste nesse projeto que para mim a Feito à Mão ela não é só uma empresa parceira que presta serviço para os meus clientes que eu indico. É uma empresa que eu respeito, que eu admiro e é uma empresa que eu consumo. Então o convite da minha casa, relançamento da Casa Fernandes foi a Feito à Mão. Do espaço foi a Feito à Mão. De um dos momentos mais especiais da minha vida, que foi o meu casamento, foi a Feito à Mão. Então eu diria que hoje eu assino e indico a Feito à Mão de olho fechado. Muito obrigada. Gratidão. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Vamos fazer um brinde por esse momento? Só para Produtor. encerrar, a gente está você está iniciando um projeto e eu desejo, cara, todo o sucesso do mundo. Eu tenho um carinho por você tremendo
Ainda bem que eu vim gravar agora, né? Depois ele vai ficar mais famoso do que ele já é. Agora eu posso falar que tem um amigo artista. E aí depois né, vai ser mais difícil a gente se falar, ter uma agenda. Mas, cara, Fábio, um orgulho, foi um prazer aceitar seu convite. Eu desejo pra você todo o sucesso do mundo. Você, assim como é um cara entusiasta e você entusiasma as pessoas. Então, esse negócio tem tudo a ver com você. Você vai quebrar tudo. Você vai. Não, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Que vocês cresçam primeiro ou eu primeiro, mas a parceria e a energia que a gente tem juntos, tenho certeza que a gente vai estar juntos sempre. Muito bom. E também eu queria só pôr um ponto aqui que você falou, tipo, aí agradeceu muita gente, enobreceu o nosso trabalho. E eu queria deixar um testemunho aqui também nosso com relação a vocês, né? Boa! Porque boa! os dias mais especiais da nossa vida foram realizados. A festa da sua filha foi aonde? A festa da Duda, né? Em qual buffet? Fernandes. Ah, verdade! E não tinha quem fazia ela mudar de ideia, né? Ela veio no dia do evento, né? Que foi a reinauguração lá no espaço do anexo, né? Da Casa Fernandes. E aí desde aquele dia a festa vai ser lá, e minha festa vai ser lá, e vai ser lá. E aí, óbvio, depois ela foi numa degustação. O marqueteiro do Fábio vendeu a festa da Malévola pra ela com a floresta, com tudo, do jeito que ela queria. E dali pra frente não teve mais como mudar isso, né? A gente foi em outros lugares, tal, não, mãe, é lá. E foi uma grande realização, né? Assim, até hoje, a festa dela vai fazer 18 agora. E a festa dela é lembrada por todos os nossos amigos, todo mundo fala. Verdade. Ontem eu tava com uma cliente, aí ela começou a falar. E aí eu peguei e falei pra ela, comecei a chorar tudo de novo, já se passaram, lembrei da cerimônia, dela descendo a escada com a projeção, o atendimento espetacular, assim, a comida, a bebida, o atendimento dos funcionários. A gente não é só porque a gente é parceira, a gente já veio em festa que não era nossa, que foi de amigos nossos que a gente indicou, né? E eles fecharam a festa aqui também e estava espetacular. Então, parabéns também para vocês pelo trabalho que vocês fazem com maestria. A gente pode falar com experiência aí, né, do trabalho de vocês. E muito obrigada por tudo que vocês fizeram para a realização do nosso sonho também. Foi uma festa tão linda que vocês já acompanharam várias vezes eu usando as fotos para divulgar o buffet com as fotos de vocês. Ficaram incríveis. Foi maravilhoso. Sou muito grata por Aqui isso. a gente se sente em casa, verdadeiramente. Eu posso dizer pra você, a equipe, quando a gente veio numa festa, que recebe, não sei o que, vocês todos, os gatos todos, foi assim... A minha equipe ela é muito... Eu tô me emocionando. Se escorreu alguma coisa aqui é natural, porque eu sou chorão também, mas, cara, cada vez que eu lembro da festa... Foi um festão. Foi lindo. E cada um que me pergunta, cara, onde foi a festa da sua filha? Eu falo de coração cheio, foi aqui na Casa Fernandes, foi com o Fábio, meu amigo, e pode ter certeza que isso daí vai ser um selo que eu vou levar pra vida, que foi talvez um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. Foi uma festa maravilhosa. Olha, eu diria que assim, realmente a gente está com uma equipe muito top. Profissionais, metria, chefe de cozinha, atendimento, produção, etc. Mas eu acho que, além do que eu já tenho a oferecer, é o que vocês emanam e o que vocês merecem. Que isso faz toda a diferença numa entrega de uma festa. Sim. Então vocês tiveram, foi muito bacana, é o que eu me proponho a fazer para todo mundo. Mas eu diria que o que vocês receberam é o mínimo do que vocês merecem, porque vocês são muito especiais. Obrigada. Tamo junto. Valeu. Ju, Valeu, sensacional. Obrigada, viu? Um prazer estar aqui. Muito bom. Tá? Muito bom. E quando a gente vai pra Riviera? Bora marcar. Aquele beach, jogar aquele beach. Tênis. Vamos jogar um beach. Quando vocês quiserem, tá feito o convite toda hora, só marcar. Hoje a gente tem... inauguração disso. Hoje a que gente chique. tem até espumante. Chique. Isso aqui. Que honra, hein? Pode ser. Ó, alô, viagem. Não teve espumante. Orlando, Fator, não teve espumante. Tá vendo a diferença? A gente tenta não fazer, mas faz excepção de pessoas. Vai melhorando, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Alguns vão dizer que é a evolução do projeto, do Vamos Falar de Festa. Outros vão ter certeza que é a excepção de pessoas. Os dois. Os dois. Muito bom, muito bom. E aí, meu produtor? Vai vazar. Sucesso. Como diz os meninos, cola na grade.
Tem um produtor, é o constru, ele que criou o projeto. Que legal, Parabéns. parabéns, muito o legal. criador, Sensacional a ideia. E o cara que cuidou de todo o marketing do buffet. Perfeito, Muito bom. parabéns. Um brinde feito à mão hoje. Eita! Essa foi promoção, hein? Caramba! Obrigada. Ó, que lindo, hein? Só pra não cair. Um brinde. Viva. Que Deus abençoe, Amém. saúde. Amém. Que venda-se muito convite. E mais ainda festa. Porque toda festa precisa de um convite. Exatamente. Muito bom. Sem a festa Show. aqui não tem convite, Ale. né? Vamos falar de Obrigada. festa? Vamos falar de mais festa. legal. Sucesso, Pra adorei. sempre. E segue a gente lá, Carol. Aperta o é, botãozinho aí, Arroba compartilha convite esse feito à negócio. mão, E arroba Buffet arroba Fernandes. convite feito à mão. Convite feito à mão. Convites feito à mão. Qual que é o do podcast? Fala aí, produtor, qual que é? Vamos falar de festa podcast. Vamos falar de festa podcast, que aí o pessoal ainda fica a mão, aqui, pessoal. Segue aí, esse cara é fera. Nós vamos falar muito de festa aí. Vamos. Se Deus quiser. Valeu. Valeu. Como é que saiu? Top, hein? Muito legal. Ah, que legal. Sem ensaiar, sem